Glória a Deus. Que presença é essa? A presença do nosso Deus. Que gostoso estar na presença dEle. A sua entrega a Ele. Eu não sei como você entrou nesta manhã. Eu não sei, não quero saber. Porque o Senhor Deus conhece o seu coração. O Senhor conhece como você entrou. O Senhor conhece como foi o seu sábado, como foi a sua semana. Mas nesta manhã, Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Você crê? Se você crê, pode se assentar neste momento. Irmãos, quando você se entrega ao Senhor, muito obrigada. Vou me enxergar aqui. Se puder ligar a luz aqui, que eu tenho uma idade já avançada e não me enxergo muito bem. Amém. Vamos abrindo as nossas Bíblias em Marcos. Deixa eu abrir aqui, ó. Tô folhando aqui, ó, gente. Nossa, quando você pega a Bíblia de papel, né? Aquela... Aê, glória a Deus. Marcos 1. Deixa eu abrir meu... Vamos dividir aqui, ó. Glória a Deus. E a paz esteja com os irmãos aqui. Quem está em casa também online. A paz do Senhor. Um bom dia na presença de Deus. Que gostoso, irmão, estar essa manhã. E eu confesso que Deus, ó, se eu fosse embora agora, Deus, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado por me lembrar da minha entrega a ti. A minha entrega, quando eu fiz a minha entrega de coração a ti. E quando eu estava preparando a mensagem deste domingo de manhã, o Senhor falou mais ainda comigo. E falou assim: começa de você. Comece em você. E, irmãos, é tão tremendo quando você fala assim: Deus, me usa. Deus, eu quero estar na tua presença. Deus, eu quero ser tua. Porque, irmãos, não é fácil fazer entrega. A gente vai ver aqui no nosso tema de hoje. Não é fácil você renunciar a alguns desejos, algumas coisas que você gosta. Não é fácil a renúncia. Mas para você servir a Deus, para você andar no caminho dele, seguir, não é crer e conhecer, porque todo mundo, mas é você seguir e andar com ele. Essa é a parte difícil. E nós vamos entender nesta manhã qual é essa diferença. E quando eu, essa semana preparando, a Rô me ligou, me convidou, eu falei amém. E eu já orando ali, falando: Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração e à tua igreja? O que o Senhor deseja? O que eu falo? Senhor, é para jovem, para adultos, é para todos. E aí eu ouvi um louvor. E aí tocou tanto no meu coração e cantou hoje. E sabe que eu vejo isso, a resposta de Deus para a minha vida. Quando eles cantaram Digno de Tudo, eu estava quinta-feira ouvindo esse louvor. E eu voltei, foi no Stories, e eu voltei uns 3, 4 vezes ouvindo esse louvor. Eu falei: nossa, eu vou pedir para o louvor. Eu falei: não vou me meter no louvor, eu vou ministrar e tal, e pronto. E aí, sexta-feira eu ouvi de novo, ontem preparando a palavra, escrevendo, ouvi de novo. E hoje o Senhor confirmou. Eles cantaram aqui, e eu só pude sentir a unção, parecia que só tinha eu ali, e adorando a Deus. E eu falei: obrigado, Senhor, porque eu fiz a melhor escolha, que é te servir. E eu não falei nada, irmãos, e não cantava aqui, faz tempo que eu não escuto assim, e eles louvaram aqui hoje. Tu és digno de tudo, tu és digno de glória. E ali eu entendi que é uma confirmação de Deus. Continua fazendo a minha vontade, renuncia. E é isso que eu vou fazer nesta manhã. Irmãos, nosso tema hoje é: somos todos discípulos. Somos todos discípulos. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 em diante. E dê lugar, irmãos, dê lugar. Não importa quem está na sua direita, na sua esquerda, dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar a Deus agir na sua vida. Irmãos, como é gostoso você se entregar. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, vamos dar uma olhada no que Jesus deixou para nós. E vocês vão entender. E eu estou muito, muito feliz. Essa parte da imersão dos irmãos que estão participando da trilha do crescimento
Como é gostoso você ver os rostinhos dele ali quando você está ministrando. Hoje foi até o pastor Ataúfo que ministrou a 4ª aula. Mas olhar a cara deles e falar assim, nossa, que da hora Jesus, como é gostoso. E nós que estudamos, renovamos mais ainda a nossa força, mais ainda a nossa presença com Deus. Queremos mais e mais ainda estar perto dele, junto com ele. É muito gostoso. Então faça parte, quem estiver aí novo, ou eu queria fazer parte da trilha, já sou da igreja, mas eu quero conhecer mais. Só falar com o pastor Marcos, pastor Ataúfo, e chega mais junto com a gente, tá bom? Chega junto aí. Marcos 1, capítulo 14 em diante. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependei-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. 19. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes, e logo o chamou. E eles o seguiram, deixando o seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Isso aqui, o tema que está no título aqui é Jesus chama os primeiros discípulos. E o nosso tema é: somos todos discípulos. O que eu quero trazer com essa palavra nesta manhã para os nossos corações? Irmãos, eu não sei se vocês sabem, na Bíblia, cristão, ele está escrito 3 vezes. Mas toda vez que eu encontro alguém, eu converso com alguém, eu falo, eu sou cristão. Tudo bem, não está errado você dizer que você é cristão. Não está. Mas eu vou mais além. Eu vou mais além do que a palavra cristão, que é pequeno Cristo. Vocês creem em Deus, vocês são cristãos. Mas eu vou além. Mas lembrando que só tem 3 vezes cristão na Bíblia. E discípulos? Quantas vezes tem discípulos? Muitas vezes. Eu aqui fazendo o meu estudo, tem 269 vezes escrita a palavra discípulos. E essa palavra discípulos quer dizer seguir Cristo, seguir Jesus. Então agora, eu aprendi, nossa, então cristão está certo, mas se eu falar discípulo está certo também? Sim. E se você falar assim, alguém perguntar para você, e aí Brunão, você segue alguma religião? Brunão, sou discípulo de Jesus, vem comigo. Tipo assim, nossa, discípulo de Jesus, como que é isso? E a gente vai aprender hoje. O que é ser discípulos de Jesus? É seguir a Ele. Vocês viram aqui na palavra dele que Ele passou e foi chamando os seus discípulos? E nesta manhã Ele te chama. Se você ainda não se sente como um discípulo de Jesus, fala, estou indo na igreja lá de domingo, vou na terça, vou na quinta, eu vou. Mas nesta manhã, que o Espírito Santo toque o seu coração e que você seja um discípulo de Jesus. Que você seja um seguidor de Jesus, uma cópia de Jesus. Que você medita na palavra dele dia e noite. Que você aprenda o que ele fez. E que o seu coração seja dele. Nós vamos falar aqui sobre isso. E Jesus, quando ele caminhava, pelas ruas, porque Jesus veio à terra. Quando ele caminhava lá, e tinha 2 tipos de grupos que o seguiam. 2 tipos. 2 tipos de grupos? Quem são esses grupos? E esses grupos viam os milagres que ele fazia. Esses grupos via curas que eles faziam, as orações. Os 2 grupos andavam com ele. E hoje nessa manhã nós vamos saber quais dos 2 grupos queremos ser. Quais dos 2 grupos nós estamos sendo e vamos ser. E desses 2 grupos que eu estou falando para vocês, que ouviam a voz de Deus, que ouvia a voz de Jesus, que andava com Ele, que passeava com Ele, que caminhava com Ele, são a multidão e os discípulos. 2 tipos de grupos que seguia Jesus: a multidão e os discípulos. Como aqui na igreja hoje, nós estamos em multidão. O pessoal que está online também pode ser a multidão. E tem também os discípulos.
Aqui nós temos dois tipos dos dois grupos. Nós temos aqui. Mas e aí? Quem eu sou nesses grupos, nesses dois tipos? Quem eu sou? Eu sigo a Jesus. Eu vivo para Jesus. Eu falo, eu toco, eu canto, eu danço, eu dizimo. E aí? Você vai saber. Você vai pensar e você vai refletir. Não é para mim. É você e Deus no seu lugar, aonde você estar aí. Como eu fiz essa meditação, eu fiz essa reflexão na minha vida, porque antes de eu preparar a palavra, ela veio para o meu coração, ela veio como uma flecha. Dai, o que você está sendo? Você está sendo a multidão ou você está sendo a discípula? E é isso que eu quero trazer para vocês. E qual a diferença, Dai? Porque todos ouvem Jesus, todos veem os seus milagres, todos dizimam, todos faz isso, faz aquilo. E qual a diferença desses dois grupos diante de Deus? Diante da presença dEle? E eu vou trazer para vocês. Vocês mesmos vão responder qual é essa diferença. Sabe como? O que você quer nesta manhã? O que você deseja? Pensa aí agora. O que você quer diante de Deus? O que você deseja com Deus? Pensa aí. E a multidão que sempre caminhava, nós que somos multidões, que deseja? A gente fez aquele nosso papel no final do ano, para a virada do ano, com alguns desejos, alguns sonhos, não fez? Eu fiz lá, eu coloquei alguns. Só que aí eu me peguei refletindo, estudando essa lição, essa palavra, e eu me peguei pensando assim: Senhor, aquilo que eu coloquei naquele papel foi de mim ou foi do Senhor Jesus para fazer a tua vontade? Porque está aí a diferença. A multidão, ela faz a lista, ela pede: Senhor, cura isso, Senhor, cura aquilo, Senhor, eu quero minha vida financeira assim, assado, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, Senhor, preciso disso, preciso daquilo. Essa é a multidão. Mas quem é o discípulo? Ele escreve: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. O meu coração pecaminoso, ele é teu. Não deixe que eu seja corrompida. Senhor, faça a tua vontade. Faça o teu querer. Essa é a diferença. E nessa manhã, como está você? Você nesta manhã é a multidão? Ou nesta manhã você é o discípulo? Ou se você é a multidão, que eu faço, e por último é Jesus. O pastor até ministrou aqui do dízimos e oferta, e ele falou: nós fazemos tudo, e o dízimos e a oferta por último, sendo que teria que ser o primeiro de tudo que Deus dá nas nossas vidas. Essa lição serviu para mim também. E nesta manhã, ao meu coração, ao seu coração, quem você é? É a multidão? Você quer ser transformado? Não dá. Nesta manhã eu vou voltar a ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero escrever o meu papelzinho de novo e falar: Senhor, não é a minha vontade, não é o meu desejo, é o teu querer. Irmãos, e eu, para ministrar essa palavra, Deus já agiu na minha vida lá atrás, porque eu estava com uns problemas no meu trabalho. E acho que no final de semana atrasado eu fiz uma entrega. Eu falei: Senhor, eu não aguento. Não é sobre eu, é sobre o Senhor Jesus. Não é sobre Diana. Brinca, fala, ri, trabalha. Não, é sobre o Senhor estar em mim. Então eu entrego aquela porta de emprego, eu entrego o meu trabalho, as minhas atividades a Ti. Irmãos, eu confesso para os irmãos que essa semana foi a melhor de todos os 6 meses que eu trabalho. Porque eu fiz a minha entrega como discípula. Senhor, é teu. E Deus me deu esta palavra essa semana. Então Ele já agiu na minha vida antes mesmo de eu preparar. Isso eu vejo que é Deus, irmãos. Não é fácil, porque o nosso eu é forte. O pecado está em nós, no nosso coração. Mas você tem que lutar. Hoje de manhã a escola dominical falou muito isso. Se você está fraco, junta com seu irmão e ora. E eu mando mensagem para as meninas. Eu tenho essa rede de apoio. E falo: Deus, eu não aguento. Deus está fraco. O inimigo te atende. O inimigo vai ali onde você é fraco.
foi ministrado hoje. E ali no meu emprego, irmãos, de verdade, a segunda-feira foi a melhor. A terça-feira, a quarta-feira, a sexta-feira. Porque eu fiz a entrega, eu falei, Senhor, não é sobre a Dayana. É sobre o Senhor estar em mim. É o Senhor Jesus na minha vida. E quando eu fiz, irmãos, teve resultado, porque eu vi a mudança. E é nesta manhã sobre isso, sobre as nossas vidas. O que você precisa entregar? É o tudo. Então entrega tudo. Não, daí eu entreguei, meus sentimentos, mas falta minha vida financeira. Então entrega, porque é tudo. Porque é tudo que Jesus precisa. Sermos discípulos é isso, é seguir a Ele. Ela é a palavra dEle. E vocês acham que Jesus não era discípulo? Jesus também foi discípulo, porque Ele obedeceu ao Pai eterno. Então, se Ele é nosso exemplo, Ele teve outro exemplo, que é o Pai. Olha que lindo. E eu meditando, falei, nossa, muito louco a palavra de Deus. É muito da hora quando você mergulha assim e vai ler. Eu falei assim, meu, Jesus. Aí em cima dele tem o Pai. E aí ele falou, não estou fazendo porque eu quero, mas porque o Pai me mandou fazer. E Ele obedeceu. E porque eu, você, irmãos, não vamos obedecer a Jesus? A palavra dele que está aqui, ó. Ele chamou os discípulos. E sabe o que eu acho engraçado, assim? Eu lendo aqui, que Jesus foi chamando tal, e ninguém virou assim, questionou, por que eu vou seguir você? Já reparou? Ninguém questionou assim, Pati, vem comigo, anda comigo. Gisele, vem comigo. E ninguém virou assim e falou assim, opa, por que eu vou andar com você? Por que você? Vocês já pararam para pensar nisso? Não questionaram, só foi. Só, tô indo, ó, tchau, tô indo. Ei, é nessa manhã isso que Deus quer de você. É disso que Jesus quer. Vem, siga-me. É a Ele, a palavra dEle. É por Ele, tudo para Ele. Não é sobre você, é sobre Ele na sua vida. Não é sobre a Dayana, sobre a irmã Rosana, é sobre Jesus na vida delas. É Jesus sobre nós. Porque nós somos pecaminosos, somos pecadores. Mas colocamos Jesus, vem cá, anda comigo, vem comigo. É assim. Ele quer você de todo o coração. Ele quer a sua melhor entrega. Ele quer que você segue a Ele. Jesus, quando foi ao Getsemane, a vontade dele estava diferente do Pai. Na oração lá estava diferente. Mas ele só saiu dali quando a vontade dele foi igual ao do Pai. Tem noção disso? Tem noção de quando Jesus foi ali ao Getsemane orar? E aí, ele não estava no mesmo pensamento que o Pai. Ele não estava ali com o Pai. Mas ele orou e falou assim, eu só saio daqui quando a minha vontade for a mesma do meu Pai. E aí veio. E aí ele se entregou. E aí ele saiu do Getsemane e fez a vontade do Pai. E nessa manhã, qual é a sua? Qual é a sua vontade? Está ligada com o Pai? Está ligado com Jesus? Eu me pergunto nesta manhã, você está a fim de renunciar às coisas que você gosta? Você está a fim de renunciar a algumas coisas que o inimigo tem colocado, algumas coisas deliciosas? Porque hoje foi falado na EBD, hoje foi confirmação total, irmãos. Porque é delicioso o que Ele coloca em nossas vidas, nas nossas mãos, para a juventude, para os prés, para as crianças, adultos. Ele sabe qual é o desejo que vocês têm. Ele sabe os desejos que nós temos. Mas você quer seguir esse desejo ou você quer renunciar? Você quer ir morar no céu? Você quer ter uma vida eterna com Jesus? Já parou para pensar? E se Deus voltasse agora? E se Jesus viesse nos buscar neste momento? Para e pensa. E se Jesus viesse buscar a Dayana nessa noite, nesse dia? A Larissa, a Bianca. Mas eu sou jovem, eu vou morrer agora. Ei, Deus não escolhe não. A idade, Ele não observa a idade. Pode ser, a minha avó está lá, 85 anos, está lá, firme e forte.
E perdemos recentemente uma prima de 34 anos. Então, irmãos, estejam preparados. Hoje o nosso tema, somos discípulos. Nessa manhã eu pergunto para você, ao seu coração, você tem sido discípulos ou só a multidão? Como está você nesta manhã? Eu tive muitos encontros com Deus essa semana. E eu falei, nossa Deus, é porque eu vou ministrar, mas não foi. Aí Deus me fez lembrar, não, Dai, não é só essa semana. Tá vendo o que aconteceu semana retrasada? Tá vendo a jovem que você conversou? Tá vendo a menina do seu serviço que você falou? E eu falei, Senhor, isso é ser discípulos. Senhor, eu quero ser sua discípula, eu sou seguidora. Me perdoa, Deus, por algumas palavras. Me perdoa, Deus, por alguns pensamentos. Deus, me perdoa, eu preciso ser mais ativa. E comecei. E o Senhor veio ministrando ao meu coração. Irmãos, servir a Jesus é tão gostoso. É muito bom quando você inicia. Porque teve muitas coisas que eu já fiz. Muitas coisas que eu já vivi. E eu falei assim, não, quero deixar para trás. Eu quero viver com Jesus, eu quero seguir Ele. Eu quero estar no centro da vontade dEle. É por Ele e para Ele são todas as coisas. E nessa manhã eu faço isso a você. Eu quero que você se levante agora, enquanto o Ministério de Louvor se prepara. Nesta manhã você faça uma oração ao seu coração. Se você quer ser discípulo de Jesus, feche os seus olhos e ore agora da palavra que eu disse, leis que eu li em Marcos, quando ele chamou os discípulos para seguir, ele anunciava as boas novas, a palavra dele. Não é sobre o milagre, não é sobre a cura, não é sobre a sua vida financeira. É sobre você seguir Jesus. É sobre fazer a vontade dEle. É sobre a sua entrega para Ele, por inteiro. Não é pela metade, não é só alguma coisa. É tudo. Daí é difícil, É difícil. Quando você, eu não casei ainda, mas quando você casa, vamos lá, você sai da casa do seu pai, casa da sua mãe, você deixa e vai para um outro lar. Você e o seu esposo. Você já renunciou ali a sua casa, a sua família. Sua mãe arrumava a sua cama, fazia a sua comida. Não era verdade? Eu falo com as minhas primas casadas, eu falo, ai meu Deus, não, mas Deus, né? Que elas falam, nossa, ó, tem filho, tem isso, tem tudo. Mas você deixou ali e construiu a sua vida. E Deus te fala nesta manhã. Você quer seguir a mim? Então deixe. Me ouve. Deixa aquilo que te prende. Serve a mim. Faça a minha vontade. É difícil. Mas eu te amo. Eu te adoro. Eu quero você por inteiro. Ah, mas eu vou ter que trabalhar na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O pastor fala para fazer isso, aquilo. Ei, é para Jesus, não é para o pastor Ataúfo, o pastor Marcos, o diácono, o presbítero. É para servir ao reino. Você acha que a gente trabalha todo dia de manhã, o pessoal que sai de manhã para trabalhar e acorda cedo, e o domingo tem que vir na IBD, acordar 8 horas, ou melhor, eu que moro longe, 7h30, 8h15 sair, 8h30 tá aqui, o café, depois o café é IBD, aí tem um culto, aí tem... Ei, mas é para servir ao reino, para servir a Jesus. E pode ter certeza que tem pessoas te olhando, falando assim, nossa, não. Ah, ela vai cedo para a igreja, ela vai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Que hora que ela descansa? Ah, descansa com Deus. Mas o Senhor trabalha, o Senhor cuida, Ele vai te dar o horário, o tempo do descanso. Mas nesse momento é o tempo de você servir. É o tempo da sua entrega para Ele. Então nessa manhã você vai fechar os seus olhos.
Você vai colocar a mão no seu coração. O Ministério de Louvor já está aqui, vai ministrar. E você vai falar com Deus. Senhor, eu não estava sendo discípulo. O Senhor, eu estava, mas não estava por completo. Você vai fazer essa oração para Deus. Não é para Dai, né? Para ninguém aqui. Você é para Deus. Você vai se entregar para Ele. Para Ele nesta manhã. Feche os seus olhos e fala: Senhor, eu quero ser discípulo.